Brasil. 12º contingente. São Carcará. Os fuzileiros navais brasileiros precisam se deslocar nessas pequenas comunidades em veículos blindados, como este, que é um Piranha. Passa pelas ruas estreitas e o povo que começou a despertar. Saudações, amigos. Estou aqui para lembrar um pouco de uma trajetória interessante em vista agora do Brasil ter enviado para o Haiti tropas aí, 1.300 homens, principalmente do Nordeste, parte do 26º contingente das nossas Forças Armadas para esse país. Eu resolvi fazer aqui um vídeo para contar um pouco da minha experiência quando eu estive lá. 13 contingentes antes, aliás 14 contingentes antes, e contar um pouco como que é a sobrevivência no Haiti. O haitiano é um sobrevivencialista completo, meu amigo, porque, pelo amor de Deus, em 2010, quando eu estive lá, eu vou contar um pouco da história. Olha, eu fui para lá, sou jornalista, e eu tinha vontade, desde que o Brasil entrou na crise política que ocorreu lá, com a queda do governo, a guerra civil que ocorreu, a seleção brasileira jogou lá para arrecadar armas, e o Brasil encabeçou as Forças Armadas, né, da ONU no processo de segurança do país para poder retomar os rumos. Só que desde que o Brasil pisou ali, só teve tragédia naquele país. Eu estava para ir para lá, né, em 2010, já estava tudo certo. Eu lembro que eu fui fazer uma endoscopia, né, que é você coloca uma câmerazinha lá no esôfago, ela vai lá mexer lá no seu estômago e ver porque você tá, quando você toma cerveja fica tudo queimado. E aí, no meio disso, você toma um remedinho que você apaga. Eu só lembro que me ligou a moça lá na hora que eu já estava entrando para tomar um remedinho. Ela falou assim: "Ah, você não vai pra Haiti não? Porque teve um terremoto." Eu, o quê? Hã? Aí eu acordei depois. Nossa, eu tava com a minha esposa, né? Nossa, amor, que sonho esquisito que eu tive. Eu sonhei que a mulher tinha me ligado aqui agora e falado que eu não ia pra Haiti por causa que teve um terremoto. Aí ela disse pra mim: você não sonhou tudo isso não, isso é verdade. Mas enfim, acontece que depois, né, o próximo voo que teve mesmo foi para os jornalistas irem lá ver com os próprios olhos o que tinha acontecido no terremoto. Uma viagem que para mim seria para ver as tropas, para ver as movimentações delas lá dentro do processo de desarmamento, processo de segurança que a ONU queria fazer, virou um projeto humanitário de larga escala, com os brasileiros tendo sido vítimas por estarem lá, né? O aeroporto aqui de Porto Príncipe, capital do Haiti, se transformou num verdadeiro acampamento com bandeiras de várias nacionalidades após o terremoto que atingiu principalmente essa cidade no dia 22 de janeiro deste ano. Um mês e meio depois, a situação é essa. Forças de vários países, agentes de socorro, dividem essas instalações com vários tipos de equipamentos, peças, veículos. A gente decolou da base aérea de Brasília e fomos lá para Boa Vista, lá em Roraima, que é o ponto extremo. Chegamos lá, deu para conversar com os pilotos dos caças Tucano que vão lá para vigiar o nosso espaço aéreo e derrubar lá os Venezuela que vem encher o saco lá, ou então o traficante colombiano. E daí para frente foi pegar o avião e ir até o Haiti, uma viagem aí de umas 5, 6 horas até esse país do Caribe que divide a ilha de Hispaniola, né, com a República Dominicana, né, a mesma ilha, só que o Haiti, assim, ele praticamente não tem mais matas, eles destruíram tudo que eles tinham, que era o único recurso deles, a única fonte energética deles era lenha durante muito tempo, então é uma mata ralíssima, recursos de
diminutíssimos. E olha que é o primeiro país da América que conseguiu sua independência. Eles foram independentes da França antes de todo mundo ser independente, que todo mundo era colônia quando eles foram. Olha, Porto Príncipe, quando eu cheguei ali, eu achei um lugar extremamente precário. Você do alto vê só aquelas telhas de zinco, telhas de amianto, coisa muito frágil, muitos barracos, as pessoas moravam em moradias muito frágeis. Cheguei a olhar como se fosse uma favela, falei assim, nossa, o país é uma favela, a capital é uma favela só, uma favela emendada na outra. Então assim, a falta de recursos, a falta de dinheiro para investimento, né, ao longo dos anos, tornou ali também um lugar muito frágil, extremamente frágil, não só por estar no caminho de tragédias, como por não ter quase que estrutura alguma para poder suportar um tipo de tragédia desse tipo. Por exemplo, agora, depois do terremoto, que matou mais de 100 mil pessoas, aleijou muitas pessoas, quase meio milhão de pessoas ficaram de certa forma comprometidas, aleijadas. Isso é inutilizar quase que uma geração inteira de trabalhadores. E aí depois agora veio o furacão, né? Matthew, né? Meu nome, né? Muito obrigado. E terminou de arrasar. Agora esse contingente de brasileiros que está indo para lá, vai para lá, vai resolver muito desses problemas, porque acaba que a força de paz do Brasil, depois de um tempo, ela se tornou os médicos, se tornou a confiança, se tornou os engenheiros, se tornou a estrutura do país, porque o país simplesmente não tem estrutura, é um país paupérrimo, um país que tem necessidade de tudo, as pessoas são muito boas, mas você vê até um certo nível ali de provincianismo neles, né? Até não tem acesso à educação, não tem acesso ao que está acontecendo no resto do mundo, né? Eles são pessoas de boa índole, são pessoas de fé, são pessoas muito interessantes. Bom, na hora que eu cheguei no aeroporto de Porto Príncipe, logo já tinha uma recepção do contingente brasileiro lá da ONU, que a MINUSTAH, que é o nome, né, desse exército, aí, dessa força da ONU que está lá em missão de paz. A maioria, assim, esmagadora, de brasileiros. Eles foram lá nos receber e, para minha felicidade, eles eram mineiros lá de Juiz de Fora. Bom, nesse tempo que os senhores estão aqui hoje no aeroporto, né, fazendo a escolta aqui, mas nesse tempo de Haiti, os senhores viram alguma coisa que chamou mais atenção? O que mais chamou atenção, assim, seja pelo lado humano ou pelos perigos que tem aqui? Né? Miséria que o povo desse país aqui vive, entendeu? Por comida, sem água, tá muito difícil de viver com o cara vivendo aqui, entendeu? O pessoal que tá aqui tá ajudando, né? E qual que é uma cena, assim, que mais marcou vocês, assim? Mas realmente, nas patrulhas que nós estamos fazendo, a pobreza mesmo que a gente vê, entendeu? Pessoas por ali alimentando carne, até verde, né? É uma situação muito difícil que está passando, todo sempre direto nas patrulhas e vê a mesma cena e marca bastante. Mas teve alguma que ficou na memória, assim, uma senhora, uma criança, alguma coisa assim que ficou na memória registrada, assim, qual que seria? Lembra? Uma criança me pedindo água, muita sede mesmo, você vê que a criança está nutrida, muito fraquinha, entendeu? E sai gritando assim, Brasil, 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 muito feliz, tem gravado na mente. Eles gostam dos brasileiros mesmo? Nossa, muito, muito. Como é que eles tratam os brasileiros? Assim? Bombagai, chama Bombagai em crioulo amigo. Crioulo é a língua deles, né? A língua deles, crioulo. Aí Bombagai? Bombagai, fica amigo. Além da cobertura que eu tinha que fazer da tragédia, do terremoto e também do como é que estava se portando o contingente brasileiro lá no Haiti, eu também tive que cobrir o presidente que estava lá, né? Foi lá para fazer a visita de chefe de Estado, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. E ele foi lá para a base brasileira, fez um sobrevoo, as tropas mostraram o que estavam fazendo e tudo mais. E o que eu vi foi muito assim, impactante. As autoridades do Haiti, que eram assim, os postos mais altos ali do comando, né, ao receberem o presidente do Brasil, o país que mais ajuda aquela república, eles estavam praticamente todos machucados, ou com o braço quebrado, enfaixado, ou com a clavícula levantada, sabe? Tinha gente de cadeira de rodas. Então estava pensando, imaginei, isso aqui é um país em frangalhos,
os líderes que vieram para morar nos lugares mais preeminentes, lugares mais luxuosos, lugares mais protegidos, eles estavam nesse estado. Imagina o trabalhador, imagina a força trabalhadora, a força motriz desse país. Estava completamente comprometida naquela época. Isso foi há 6 anos atrás, tem muito tempo. No caminho para a base brasileira, deu para ver como é que é um país depois de desorganizado, quando lá já não é bom. Igual aqui no Brasil, aqui também não é muito bom não. Você vê que o trânsito aqui é bem ruim, tem muita gente que reclama, né, de engarrafamento, né, muitas vezes causado não só pelo excesso de carros, como também por atitudes ruins dos nossos motoristas ou egoístas deles, né? Mas lá no Haiti é pior, muito pior, meu amigo. Lá não tem semáforo, lá não tem lei de trânsito, mal tem guardinha às vezes pra falar, vem pra lá, vai pra cá, para você, segue aqui, deixa o pedestre, deixa o carrinho de bebê, deixa o idoso. Não tem nada disso. Lá é uma zona, nossa senhora, um par de erro. E depois do furacão, imagina que beleza que não ficou, né? Puxa vida, daí no meio do trânsito é que a gente, quando estava, né, nos veículos de transporte do exército, nessa hora a gente saiu da aeronáutica, né? Foi quem nos transportou do Brasil até o Haiti, nos deixou na mão do exército. A gente estava indo para Brabate, que é a base brasileira, e a gente foi com um comboio do exército, que era em carros abertos, caminhonetes, né? A gente foi lá atrás e deu para ir vendo, fotografando, né, ao longo do caminho. E aí você ia vendo cada cena, não só do terremoto. Cenas de terremoto, a casa demolida. Nós chegamos quase um mês depois, né? Foi 2, 3 semanas depois do terremoto. Ainda existia poeira do terremoto, tão grave foi o negócio. Mas nem isso foi o que me impressionou mais, não. O que me impressionou mais foi a estrutura. No meio do caminho, você vê assim, tinha uma estrada. Aí nessa estrada tinha um córrego. Aí, lá no lote vago de onde vinha o córrego, tinha um tanto de homem lá urinando, porque não tinha banheiro, não tinha lugar para fazer as necessidades. Ele juntava aquele tanto de homem lá, urinava, a urina caía toda no córrego. Aí o córrego ia descendo um pouco mais para baixo assim, e aí no meio do caminho do córrego, o que acontecia? Tinha gente tomando banho, era a água que ele tinha. E se você descesse um pouquinho mais na rodovia, seguindo o comboio, tinha gente bebendo água, gente enchendo garrafa d'água. Imagina aí, não sei se era para consumo direto, se tinha alguma forma de purificação, mas estava colhendo água pior que de esgoto, água de dejeto direto. Então assim, o frangalho que tava aquela sociedade era uma coisa, ali era um canal aberto para doença, e o cara tava direto para dentro. Então assim, aquilo me assustou muito mais do que ver a sociedade de destroços, as residências dos haitianos de destroços. Aquilo ali para mim foi muito forte. Com certeza muita gente morreu pós-terremoto ou teve complicações gravíssimas, se tornou ali inapto a trabalhar, né, a estudar, a produzir, por conta desse tipo de condição. Bom, e aí a gente teve algumas incursões, foram 3 incursões nas áreas mais violentas e também mais pobres e mais atingidas da capital Porto Príncipe. Uma delas, Cire Soleil, que é talvez a área que foi a mais violenta do Haiti historicamente e também uma das que mais sofreu com o terremoto. Bom, quando a gente foi lá foi assim, daquele jeito, né? O exército saindo da Brabate, comboio, e aí ninguém para, não pode parar. Os jornalistas, comigo tinha jornalista da França, tinha jornalista do Guatemala, jornalista dos Estados Unidos, tinha jornalista da Espanha, jornalista da Argentina, porque como o Brasil é o país que capitania, né, as Forças Armadas, então era quem provia de recursos os jornalistas do mundo inteiro que iam lá cobrir o que o terremoto tinha produzido. E no meio desse caminho a gente não podia ser parado, então a gente ia nos carros blindados, os piranhas dos fuzileiros navais, e fomos até a sede dos fuzileiros navais, que era bem próximo ali. Daí o exército passou a gente para a mão dos fuzileiros navais. Foi bem legal que eles ensinaram para a gente como proceder antes de entrar nessas comunidades, né? Tivemos um treinamento relâmpago, assim. Eu já tinha algumas coisas nesse sentido que eu já tinha feito antes, outras coberturas militares,
Mas foi muito interessante, aí eles mostraram pra gente o plano, a gente já estava usando colete, já usava o capacete balístico, né? Então foi muito interessante ali ver como é que eles se organizavam também. Então era como se a gente fosse o VIP, tava lá no meio, aí ia fazer entrevista, destacava 2 juntos, né? Um pra cá, olhando a retaguarda e o outro na frente, né? E aí eles até ajudavam a gente, porque, puxa vida, se o meu francês é ruim, o meu crioulo é péssimo, que é a língua do Haiti, que é uma mistura de espanhol com francês, que eles chamam de crioulo. Pelo amor de Deus, meu crioulo é bem pior do que o meu francês, já que o meu francês é quase nada. E foi lá dentro de Cidre Soleil que eu acho que eu vi algumas das piores cenas de que um terremoto pode causar. O terremoto ele é muito interessante, ele tem um efeito pós-terremoto. Eu vi muitas assim, lugares destruídos, né, em que as pessoas escreviam assim, adeus, Jeanne-Marie, né, provavelmente mensagens póstumas das pessoas que morreram lá, né, os parentes que foram perdidos. Mas o terremoto ele provocou pânico na população. Os haitianos estavam dormindo no chão, no meio das estradas, onde era longe de construções que podiam, né, num terremoto entrar em colapso e cair em cima deles. Então eles começaram a fazer barraco no meio da rua. Então os blindados iam passar, tinham que parar para o cara desarmar a barraca dele para a gente poder passar. Era uma coisa louca, né? E vieram idosos, senhoras, crianças, né? Você só via que a pessoa estava morrendo de medo, ela não estava ali armando uma emboscada para os brasileiros corruptos, capitalistas, imperialistas, não, estavam ali morrendo de medo. E quando o nosso comboio passava, esse cara era pedindo, manja comida, quero comida, não tinha comida, né? A gente só registrava, né, essas cenas tristes, né, para mostrar o que estava acontecendo. Houve cenas muito tristes nesse meio, deu pra ver que as pessoas estavam muito precárias, eles comiam um biscoito que era feito de lama, com sal, para poder alimentar quando não tinha comida suficiente, que era distribuído pela ONU, né, pelos países que estavam fazendo o esforço de doações. Então, às vezes, eles fritavam qualquer coisa para comer. E a rotina do militar ela é um pouco diferente nas forças de paz, né? O militar, ele não sabe onde que ele está entrando. Então, muitas vezes, lá no Haiti, o militar chega com um fuzil, né? O que está acontecendo aí? Aí o cara, não, tô com fome, tá comida. Aí o cara, ok, você tá armado? Não. Aí o outro vai lá, revista, não, tudo bem, pode vir. Aí baixa a guarda, o que você tá precisando? Encaminha para onde ele deve ir. Aí numa cena dessas, num acampamento desse lá em Cidre Soleil, eu vi uma criança, ele devia ter uns 3 anos de idade. Ele estava dentro da barraquinha dele, devia estar dormindo, não sei, sozinho, que aconteceu com muitas crianças lá, perderam os pais, ou que os pais tiveram que ir pra longe e as crianças ficavam sozinhas, né? E no meio da noite, que a gente chegou com os blindados, aquele tanto de militar, eu tava como militar, né? Minha aparência um pouco distinguida, militar. E na hora que o menino chegou, ele olhou pra gente e já chegou assim. E eu comecei a fazer foto dele e tal, e ele, antes de qualquer coisa, já levantou a mão, tipo, não tô armado, tô em paz. Aquilo ali me chocou profundamente, me emocionou bastante. A cena é muito duríssima de se ver, né? Aquilo ali me mostrou como o Haiti estava. Ali eu vi que a inocência estava perdida. E depois dali em diante, vendo as cenas, né, da cidade destruída, inclusive fomos a uma base brasileira que tinha ruído, vários militares brasileiros morreram, né, várias pessoas de trabalho humanitário também perderam as vidas, mas a gente ia vendo aos poucos a coisa sendo reconstruída. Parece que se aqui no Brasil tivesse um terremoto dessa magnitude, eu acho que assim, lugares precários como as nossas favelas certamente enfrentariam problemas similares ao Haiti, mas a nossa condição de resposta é infinitamente superior. É um país onde a capital é praticamente uma grande favela, uma grande comunidade, um grande aglomerado, né? A capacidade de resposta deles é zero. Eles deram, digamos assim, sorte que existia um contingente da ONU aqui, um mínimo de recursos para poder atendê-los. Se não fosse isso, não sei como é que seria.
E as cenas que mais me chocaram mesmo foram dos feridos, dos amputados, das crianças que viviam entre os acampamentos, viviam perambulando em busca de comida sem nada para fazer, sem ter lugar para estudar, sem ter lugar para trabalhar, os adultos também, tentando vir de picos, fazendo negociações com soldados dos vários exércitos que estavam lá, para tentar tirar um dinheiro para a família, para tentar tirar um sustento, já que não tinha mais emprego formal, não tinha praticamente mais nada ali. Não fosse uma força externa de poder, eu diria que a gente estaria vendo a experiência da distopia. Eu vi nos hospitais de campanha do Brasil criança de menos de 1 ano, órfã. Que destino que tem uma criança dessa, subnutrida, os pais foram esmagados por laje. Poxa, e na hora de ir embora, aqui teve uma outra surpresa, né? Porque o aeroporto de Porto Príncipe estava fechado aos voos comerciais, né? Começaram a pousar vários aviões militares aí, né? E chegou lá um avião dos Marines, já abriram aquele, não, ninguém pode chegar perto, não sei o que, tem aquele Boeing enorme, nossa, que Boeing enorme, desce, custa pra descer, para quase no final da pista, dá aquela manobrada, né? E aí para ali mesmo, fica soprando, né? Os coqueirinhos fazendo assim atrás da turbina, das turbinas, né? E aí desce a rampa, assim, começa a descer veículo com mantimento, e vai tudo lá pro negócio dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos faz tudo a parte, não dá satisfação pra ninguém. Mas impressionado, né? Vai embora, manobra, decola, né? Aí daí a pouco, meu amigo, me desce, bicho, um Antonov lá do... E aí me desce um Antonov lá do exército da Ucrânia, meu amigo. 2 vezes maior do que o aviãozinho dos Marines. E o bichão desce quase comendo a pista, jogando poeira, meu amigo. Criou uma cortina de fumaça, de poeira, de barro, de pedaço de barraca, de pedaço de folha, mata, aquele trem todo no alto, assim, onde ele vinha atrás. E na hora que ele virou, esses coqueirinhos que estavam balançando lá do Boeing dos Marines fizeram assim, quase que saíram voando, cara. Aí que você fala, pelo amor de Deus, as máquinas de guerra que existem por aí são muito fortes, né? E a gente humildemente entramos no nosso Hérculesinho onde eles e fomos embora pro Brasil. Bom, gente, brincadeira aí no final, mas realmente pra mim foi uma grande experiência, aprendi muita coisa que levei pra minha vida inteira, ao respeito aos militares que fizeram um trabalho excelente, um trabalho não só de segurança, mas um trabalho também humanitário, sabe, eu senti quase aquilo que eu lia, que eu assisti em alguns dos documentários e filmes sobre o Brasil na Segunda Guerra. O soldado brasileiro, o combatente brasileiro, ele tem um coração enorme, ele conquista os lugares onde ele está, a gente é diferenciado, né? Tirando a Guerra do Paraguai, que tinha aquela aristocracia nojenta por trás, né? Quando é o homem pelo homem, a gente é muito nobre no que a gente faz e dá orgulho de ser brasileiro nessas horas. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa experiência que eu passei aqui, né? Sobre a minha estada lá no Haiti, da minha experiência junto com os fuzileiros navais, né? Com o exército, com a aeronáutica, uma cobertura de guerra mesmo, né? Não é conversinha de... Não, foi realmente durante o pau quebrando, com escopo, com apoio, tática de guerra, procedimentos a serem seguidos, né? Então assim, deu para sentir bem na pele o que foi aquilo durante um terremoto, né? Não era um treino simulado nem nada, não. Durante, sabe, o pior momento que aquela nação já tinha passado. E agora, para completar, vem um furacão, né? E espero que os nossos bravos brasileiros do 26º contingente que estão chegando lá ajudem o Haiti a se erguer. Torço muito por aquele país, inclusive tem uma bandeirinha que eu trouxe aqui dessa minha viagem, que é da ONU, esse aqui do Haiti. Torço muito por vocês aí no Haiti. Gente, quem gostou, não se esqueça de dar um like aí, se inscrever para receber sempre nossos vídeos, e eu vejo vocês no próximo Missão Carcará.